Jesus. Seria Jesus que iria morrer de fato para tirar a condenação que estava sobre o homem. As pessoas com medo de Deus, as pessoas querem se afastar de Deus, e Deus dizendo, vem, mas Senhor, não, é melhor o Senhor ficar longe. Nós não somos dignos de estar na tua presença, não é assim que as pessoas diziam? Ou dizem, né? Eu não sou digno de estar na presença de Deus, tem até orações bonitas, né, por aí. Ó Senhor, eu não sou digno de estar na tua presença. Irmão, qual é o filho? A pessoa, já imaginou? O teu filho, ó, falando contigo, né? Falando com você e dizendo assim, pai, se mantenha distante, eu amo o Senhor, mas é bom que o Senhor fique longe mesmo. Por causa da sua grandeza, da sua santidade. É melhor o Senhor lá e a gente aqui. Irmãos, as pessoas oravam assim porque se sentiam indignos de estar na presença de Deus. Mas Deus não criou ninguém para indignidade. Deus criou o ser humano para ter dignidade divina. Deus criou a mim e a você para ver Deus, sabe como? Como o próprio Jesus vê. A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Então, tendo a mente de Cristo, o que acontece conosco então? Nós passamos a pensar em Deus como Cristo pensa, começamos a vê-lo com vamos dizer assim, com a ótica de Jesus. Esse é o projeto de Deus para nós. Irmãos, o projeto de Deus para nós não é religião. Inclusive a religião evangélica. O projeto de Deus não é isso não, irmãos, isso é muito pobre. O projeto de Deus para nós é termos a mente de Cristo. Paulo disse, né, que você sabe já. Alguns dizem, tem gente que fala assim, está com cabelo branco de ouvir, né? O Maio não pode dizer isso, que ele não fica com cabelo branco nunca. Eu cheguei aqui achando que ia chegar e ver o Maio com cabelo de algodão. O meu está algodoando e o dele continua ali pretinho, né? Depois eu descobri que tinta é essa. Então o pessoal, de sapato deve ser boa então. Se é o David que deve comprar um negócio importado, dá para ele, aí não divulga para ninguém. Aí ele diz assim, natural, tinta natural. Jesus, né? Vixe, irmão. E agora? Vou buscar mais para deixar, Senhor. Depois a gente conversa melhor aí, porque o povo está... Rapaz, o negócio é pesado, né? Jesus. O motor foi quente, viu? Ah, saiu bem o nome da tinta. Boa saída, né? Aleluia. Então, irmãos, o Evangelho é uma coisa maravilhosa, simples, mas altamente transformador. Então a palavra diz o que ali? Já sumiu? Mas tudo bem. No amor não há medo. Deus é o quê? Amor, irmãos. Voltou. No amor não há medo. Tem como congelar ali? Tem um pouquinho? Se não tiver, some e volta. Tem, né? No amor não há medo. Então, Deus é o quê? Amor. Então o medo não vem dele. Aleluia. Deus é amor. E Ele mora em nós. E podemos então estar diante desse Deus amor, irmãos, de uma forma tão à vontade, que a gente não fica à vontade assim, talvez nem diante do nosso próprio Pai, dependendo do Pai principalmente, né? Um Deus maravilhoso. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Expulsa. Manda para longe. Não aceita, porque ele faz mal. O perfeito amor lança fora, expulsa o medo. Porque o medo, olha, o que o medo faz? Porque o medo implica castigo. Quer dizer, o medo está... Quando alguém está com medo, nesse sentido aí, quer dizer o seguinte, olha, tem um castigo chegando para mim. Deus castiga, né? Irmão, esse castigo aqui, ó, o medo implica castigo. Há uma palavra que diz assim, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ali o castigo, ó. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aquele castigo que você tinha medo anteriormente, que se aproximava de Deus cheio de dedos, é porque nós não sabíamos que o castigo que nos traz a paz com Deus estava sobre Jesus. Romanos 5:1, justificado, pois, pela fé,
temos paz com Deus. Ó, vamos lá. O medo, não, pode deixar lá. Voltando aqui. O castigo que nós tínhamos, estávamos com medo de Deus, esse medo foi transformado em paz. Porque o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Estávamos com medo. Aí Jesus recebeu o castigo que nos traz a paz. Consequentemente, podemos ter paz com Deus, paz com nós mesmos e com as pessoas. Quanto mais paz temos com Deus, mais paz conseguimos ter com as pessoas. Não me diga que você tem muita paz com Deus e não se dá bem com ninguém. Isso não é, você não tem paz com Deus. Você pode achar que tem. Quem está em paz com Deus, irmãos, considera o próximo como a si mesmo. É o que Jesus falou. Amar o seu próximo. O que é amar o seu próximo? Até dar beijinho no rosto, não te amo. É muito mais do que isso. É olhar para o próximo e ver a minha imagem, ele é a minha imagem, é o meu semelhante. Não é assim que as pessoas falam do ser humano? Ele é o semelhante, não é assim? É o meu semelhante, é a minha semelhante. Quando entendemos esse amor de Deus por nós, o medo é expulso, a paz que excede todo entendimento nos domina, paz com Deus, paz conosco, porque às vezes, irmãos, tem pessoas que não têm paz com elas mesmas, elas não gostam dela. Rapaz, não gosta desse cara. Esse nível é pesado, né? Não é? Esse nível é meio complicado, mas eu já passei por isso, irmão. Uma vez eu olhei no espelho, algumas vezes, não era da face, não, eu estava num estado de sofrimento tão grande. Sabe aquela pessoa, você conhece alguém que tudo dá errado para ela e mais uma coisinha? Tudo estava errado, irmãos. Tudo que eu comprava quebrava. Faz tempo isso, graças a Deus, já passou. Tudo que eu comprava, irmãos, quebrava, se acabava rápido. A Bíblia diz que Jesus levou a nossa miséria. Isso é uma miséria. Essa miséria foi levada. Irmão, ser próspero não é como alguns pensam, iludido, andar de BMW. Não, irmão, ser próspero é tudo que você coloca, é abençoado. Pode ser um alfinete, ele é abençoado. Tem gente que pensa que sua prosperidade é um negócio tão ilusório, tão meio tonto, né? Parece o pessoal que fica vendendo jogo na televisão, né? Ganha não sei quantas casas, não sei o quê. E o pessoal, é mesmo, é coisa de crente. Irmãos, olha, ser próspero, a Bíblia fala em Salmo 1, tudo que você coloca a mão é abençoado. Tem um negócio maior, amém, é abençoado. Você administra esse púlpito, é abençoado. Você administra, por enquanto, só um copo d'água, é abençoado. Você administra uma pasta de dente, é abençoado, porque você tira aquela tampa e bota de volta. Tem gente que tira a tampa e não bota de volta, não é? Não está administrando nem a tampa, nem a pasta dental, aí quer uma empresa, e começa administrando a pasta dental. Depois fecha, e dá descarga no vaso, e vai administrando bem, não é? Não joga papel na rua. Estou falando só de prosperidade, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas enfim, então, irmãos, não joga papel na rua, está começando a crescer, está prosperando, é ou não é? Você já viu um carro que a pessoa vai e joga um monte de porcaria na rua? Pá! Irmãos, como é que a mão daquela é abençoada? Está amaldiçoando na rua. Não, você guarda ali. Estou dando exemplo simples, né? Irmãos, tudo que você coloca a mão é abençoado, porque a maldição que estava sobre nós, Jesus levou. Não há nenhuma maldição para nós mais. Romanos 8:1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pode chamar aquilo também de maldição. Não há maldição, não há condenação. O castigo que estava previsto para nós, a palavra diz, não há mais condenação. Jesus levou. Irmão, tem um versículo aqui em Romanos capítulo 6, versículo 7. Romanos 6, 7, por favor. É lindo demais, quer ver? Romanos 6, 7. Eita, pronto, olha aí. Pois quem morreu foi justificado do pecado. O salário do pecado é o quê? O salário do pecado é a morte. Eu estava condenando a morte, diga assim, eu também. Mas quem morreu é justificado do pecado, é ou não é? Quer dizer, o salário do pecado é a morte, mas se morreu, tem que pagar pecado ainda? Não, o salário não é a morte? É ou não é? Dá para entender? Pronto, espera aí. O salário do pecado é a morte, então, quem morreu, justificou, porque o salário é esse, o preço é esse.
Levanta a mão assim, quem morreu? Morremos em Cristo, irmãos. Um morreu, logo todos morreram. Todos morreram em Cristo. A condenação que o homem, depois de Adão, recebeu sobre si, que era morrer por causa do pecado, Jesus levou. Jesus disse assim, conversando com Nicodemos, falando sobre, no capítulo 3, Jesus fala assim, olha, quando eu for elevado como a serpente no deserto, aquele contexto lá, eu atrairei todos a mim. O que ele estava dizendo com isso? Que eu atrairei os pecados de todos. Jesus se tornou, irmãos, como uma serpente. O símbolo de Jesus na cruz, lá no Antigo Testamento, era uma serpente, maldição. Então, Jesus morreu naquela cruz, não pelos pecados deles. Jesus não tinha um pecado dele, irmãos. Um só. Todo o pecado que Jesus levou naquela cruz era o meu e o seu. Se ele levou todo o meu e todo o seu, então você não tem nem mais um para levar. Ele levou todos. Ele morreu. Aquele que morreu, pois quem morreu foi justificado do pecado. Irmãos, que notícia maravilhosa. Eu não tenho mais que acender uma vela para purificar o meu pecado. Nem de um dia, nem de 2 dias, nem 7 dias, nem 10 dias. Você não tem que arrastar mais o joelho pelo chão. Não. Justificado, pois pela fé temos paz com Deus. Aleluia. Palavra simples, irmãos. Tudo aqui está na Bíblia, não tem nenhuma novidade para nós. Porque a palavra diz que é bom nós nos mantermos ouvindo as mesmas coisas, desde que essas coisas não se tornem a mesma na nossa vida. Vou repetir. Nós devemos ouvir as mesmas coisas, mas essas mesmas coisas não devem dizer só a mesma coisa todo dia, porque a palavra se renova em nossos corações. Há muitos anos eu ouvi uma frase de um jovem aqui, nesse altar aqui, quer dizer, do lado aqui, que não está aqui, o Gilmar, que conhece muito bem, eu nunca esqueci daquela frase do Gilmar, alguns devem conhecer o Gilmar aqui. O Gilmar falou o seguinte, eu dei uma oportunidade para ministrar, acho que foi a única vez que ele ministrou aqui. Ele disse o seguinte, que alimento sólido não é uma palavra diferente, é a mesma palavra para um coração diferente. Eu falei, menino, tu anda conversando com Deus, viu? Mas não é maravilhoso isso, irmãos? Não é uma novidade, não é algo espetacular, não, é a mesma coisa num coração que tem se desenvolvido em Deus. Isso é a pura verdade, irmãos, isso é maravilhoso. Não devemos sair procurando novidades, não, é ouvir as mesmas coisas. Agora a gente não deve aceitar que aquela mesma coisa continue parada em nós, não, Deus não deseja isso, Ele quer que nós nos desenvolvamos, o conheçamos melhor. Não é que Deus muda, somos nós que mudamos ao conhecê-lo melhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, irmãos, mais nós somos transformados. A revelação dele para nós revela quem nós somos, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Eu não sei porque que eu não prego bem assim lá no Tauá. Rapaz, que é culpado é o povo de lá, viu? Não sou eu não. Isso está gravado. Brincadeira. Será que já viu já? Ora, mas rapaz. Para ver se ele foi falar alguma aresia lá no Bom Jardim. Aleluia. Cacá não, Cacá é herético, pode ouvir ele não. Esquece Cacá. Amém. Irmãos, então, entendido, né? Podemos passar? Diga assim, eu morri com Cristo. Aquele que morreu está justificado do pecado. Você percebeu que a gente fala isso 1000 vezes e toda a vida é gostoso em nós? Porque é verdade de Deus. Porque o Espírito Santo que está falando no seu coração, irmãos, é Ele que está fazendo que essa palavra, ela seja cada momento, é como se, Jesus falou, que é um rio de água viva em nós. Vamos lá então. Romanos 5,18. Romanos 5,18. Consequentemente, como uma só transgressão resultou em condenação para todas as pessoas, os homens, né?
Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação que dá vida a todos os homens. Que maravilha, não é? Uma só transgressão fez com que o pecado passasse para todos os homens. Então todos entraram em condenação. Mas, irmãos, olha a boa notícia, chama-se Evangelho. Mas por um só ato de justiça de quem? De Jesus. Veio a justificação que dá vida a todos os homens. Em Adão, todos estavam a princípio condenados e com o castigo, como consequência, a morte, né? Não há dúvida. Castigo, morte. Por causa da transgressão de Adão, todos os homens estavam destinados a isso. E nós herdamos, né? Agora, todos os homens agora, por um ato de justiça, só um, todos os homens estão destinados a quê? A justificação que dá vida. Irmãos, o que é que dá vida então? Justificação. O que é tão pouco ensinado por aí. Quase não se ensina. É por isso que as pessoas não têm vida, ainda que tenham direito a desfrutar da vida. Não é que não tem, elas têm. Só que se eu não sei, eu não desfruto dessa vida. Justificação que dá vida a todos. Quanto mais nós compreendemos sobre justificação no nosso coração, mais a vida que está proposta por Jesus se manifesta em nós. Esse rio de água viva, não é um riachinho seco, não é? Tem umas piabinhas, não. Jesus falou que seriam rios de água o quê? Viva. Aquela samaritana estava no poço, né? E ela estava buscando aquela água, e Jesus falou assim, olha, conversando com a samaritana, Jesus falou o seguinte para ela, mulher, se tu soubesse aquele que te fala, tu receberias em ti um rio de água viva, ou uma fonte viva, né? Ela era uma fonte. E ela falou, onde é que tem essa fonte viva, Senhor, para que eu nunca mais tenha que vir buscar aqui? Irmãos, a fonte viva, quem conhece o que é olho d'água? Lá no interior tem um olho d'água, né? Você tem uma cisterna, que você capta a água e coloca ali. Aquela água está paradinha ali. Mas o olho d'água não, irmãos, é uma água que jorra o tempo todo. A cisterna, ela seca. Às vezes as pessoas estão procurando um movimento, né? Eu estou procurando a unção do fulano. Ei, irmãos, a fonte está em você, irmão. Tem gente que tem uma fonte e está procurando uma aguinha de balde. Aí leva um balde, fica seco, no outro dia não entende que está vazio. Ei, desfruta do que você tem. Desfruta do que você tem, porque quando você desfruta do que você tem para você e para outros. Agora você fica recebendo balde dos outros, copinho d'água do outro, bota a mão aqui. Ei, querido, você não sabe quem é você não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus? Temos que saber quem somos nós, para o povo não querer enganar a gente com conversa mole. Ninguém enganava Jesus, irmãos. Ele sabia quem ele era. Eu sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Paulo disse também, porque conhecia Jesus. Eu sei em quem tenho crido. E nós devemos saber em quem nós temos crido, irmãos. Irmãos, na minha testa, eu acho que tem escrito assim. Graças a Deus, e bota na sua testa assim. Não sou abestado. Para ninguém ficar te enganando com conversa mole. Irmãos, eu acredito nos dons, mas infantilidade é um negócio terrível. Pastor, Deus tem uma bênção para você. Eu falei, eu sei, irmão, tem uma ruma na palavra de Deus. Deus tem novidade para você. Claro que tem, meu Deus do céu. Abre a palavra, o evangelho está cheio de novidade. Abre Romanos, abre esses livros, essas palavras aí, que você lê todo dia alimentado, todo dia fortalecido. Eu quero ser cheio do Espírito. Jesus disse, as minhas palavras são Espírito e vida. Se alimente da palavra que você está se enchendo do Espírito. E de vida. Aleluia. Deus é bom demais, né?
Hebreus 2,14. Pensa numa coisa linda de novo. Só tem coisa linda na palavra, né, irmãos? Aleluia. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte de Jesus, derrotasse aquele que tem poder, o poder da morte, isto é, o diabo. Sabe o que o diabo fazia? Você está condenada, você tem pecado. Se na lei de Deus você está perdida, viu? Aí Jesus se torna carne, condição humana, que tinha que ser um humano que tinha que pagar, e não havia nenhum justo para pagar essa conta, mas veio um justo, alguém que nunca pecou e pagou a conta. Rasgou o escrito. Quem tem bodega, já teve, sabe como é que é o escrito da dívida. Você coloca lá e vai escrevendo. E um dia que a pessoa chega com o dinheiro, você pega aquele caderninho e rasga e pisa e joga onde quiser. É ou não é? O escrito da dívida rasgada, a palavra diz que Jesus rasgou o escrito de dívida que havia contra nós, meu querido. Ele rasgou o escrito de dívida. Não há dívida para nós mais. Está na palavra, graças a Deus que está, porque senão seria uma heresia horrível. Está lá em Colossenses, só ler o livro de Colossenses todinho que você encontra lá. Que o escrito de dívida foi pregado na cruz. A lei que era contra nós, a lei, irmãos. Sabe o que o diabo usava para condenar as pessoas? A lei de Deus. Aqui a lei de você, é assim que ele fazia. Aí a palavra diz que Jesus, que a lei foi colocada em Cristo, quer dizer, o castigo que a lei dizia que eu devia receber em você, foi colocado nele. Aleluia. O escrito, a dívida, foi rasgado. Só que não foi rasgar como a caderneta, não. Custou o sangue dele. Irmãos, tem um pregador, que ele colocou alguns vídeos aí, ele disse assim, o título era A Morte Maravilhosa de Jesus. Eu fiquei meio curioso, bicho, a morte maravilhosa. Aí eu fui ver para entender o que ele estava querendo dizer com aquilo. Mas ele tinha razão, porque ele disse que as pessoas focam muito no sangue, no sofrimento. Ele disse, não, olha, essa morte desse Jesus bom foi no nosso lugar. É maravilhosa não porque a morte foi boa, de forma alguma, ela é terrível. Mas, irmão, maravilhosa porque, primeiro, 3 dias depois aquilo já foi resolvido. 3 dias depois, Jesus já saiu de lá e soprou, receba o Espírito. E a nova criatura começou a surgir. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, e eis que tudo se fez novo. Estamos no novo tempo. As pessoas falam assim, é o novo tempo, é o novo tempo. Irmão, o novo tempo faz 2000 anos que começou, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. É ou não é? É. Um novo tempo que não chega nunca. Olha, já chegou, para mim já chegou. Se você quiser esperar, não sei quando, esperem. O novo tempo já chegou, há 2000 anos, quando você recebe Jesus, acabou, eis que tudo se fez novo. Isso não é novo tempo, não? É novo tempo, amigo. Novo tempo é quando acontecer isso, aquilo. Não, é agora, é em nós. A maior riqueza do mundo, irmãos, é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é a riqueza maior? Eu cresci aqui no Bom Sucesso, quer dizer, vim no interior, tinha 11 anos, cresci até aqui, sim, igual o Pacifal. Aí vim aqui para o Bom Sucesso, aí fiquei quase desse tamanho. Criado aqui. Comecei a estudar. Do Bom Sucesso, irmão, eu saí praticamente para... Eu estava aqui no Bom Sucesso, 1 ano depois eu estava dentro do aeroporto de Brasília trabalhando lá. Uma função boa. Eu andava... Nem bicicleta eu tinha, meu pai não comprava. Mas aí agora eu andava de avião e tal. Irmãos, um dia eu olhei no espelho, com toda aquela conquista tão rápida, porque estudou, eu olhei no espelho e falei assim para mim, eu disse, mas é o mesmo cara. Por dentro era a mesma pessoa. Por fora, tudo bem, estava ganhando bem e tal, não faz mal. Mas, irmãos, eu quero dizer para você que a maior riqueza do mundo é Jesus. Porque você está a pé, está de jumento, está de ônibus, está de avião, se você está em Cristo, se Cristo está em você, é bênção. É bênção. O apóstolo Paulo falou o seguinte, você está honrado e desonrado. Ninguém me honra. Paulo disse, você está honrado e desonrado. Sabe quem é que desonra a nós? É quando nós aceitamos esse negócio de dizer que está desonrado. Quem é que vai me desonrar? Como assim? O que é isso?
Desonrar como? Pode alguém fazer alguma besteira que a gente acha que é chato, né? Mas, irmãos, a gente administra por dentro e fala, espera aí, eu sou maior do que esse negócio aí, eu sou maior do que essa situação, porque desonra sempre vai ter alguém que vai passar por você e olhar assim. Aí não vai. Uma vez eu estava no aeroporto, aí tinha uma senhorinha, eu acho que era do interior, arrumando as coisinhas, pegando naquela negócio, fica rodando lá para pegar as bagagens, e tinha uma senhora do lado dela, né, toda arrumada, aquela coisa toda, coisa de gente que tem condições. Ela olhou para a bichinha e fez aquele olhar assim, de desprezo. Porque sempre existe isso. E aquele que despreza é o que tem mais complexo, é o que despreza, viu? Você quer saber se alguém é complexado, é se ela anda desprezando os outros, ela é complexada. Porque quem se valoriza, valoriza o outro. Se você despreza pessoas, comece a se analisar, pedir ajuda a Deus. Senhor, me ajude, porque eu sou complexado. Irmãos. Quem se valoriza, valoriza. Jesus pegava pessoas e levantava. Ele nunca derrubava pessoas. Não. Ele dava umas cacetadas, vamos dizer assim, nos fariseus, né? Porque era sem vergonha mesmo. Merecia, o bicho era sem vergonha. Mas não era desprezando, não. Era botando eles no lugar deles. É diferente. É outra coisa. Então, irmãos, Jesus trouxe para nós uma riqueza muito grande. Eu não sei quanto tempo tem mais. Meia hora ainda? Jesus, o tempo está sendo multiplicado. Glória a Deus. Igreja do milagre. Aleluia, vamos lá. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Olha que coisa interessante. A gente ouve algumas pessoas falarem o seguinte: mas Jesus fez isso aqui porque ele era Jesus. Ele era Jesus, sim. Mas ele veio em que condição? Deus se tornou o quê, irmãos? Carne. Jesus cheirava. Jesus cheirava. Jesus, se morasse aqui hoje, ele chegava para pregar aqui, se ele chegasse aqui, ele ia querer usar o banheiro ali para fazer pipi. Porque ele fazia essas coisas, irmãos. Ele veio como ser humano, amém? Então, por que isso é bom? Porque nós sabemos que entendemos o seguinte, espera aí, ele veio numa condição que eu estou, ele veio numa carne humana, que doía, ele sentiu dor, irmãos, na cruz. Ele suou sangue, quando se estressou muito, próximo à cruz. Como ele pagaria os nossos pecados se ele viesse se ele fosse de acrílico? Não ia doer nada, não ia sentir nada, não tinha um preço, não tinha pago, você não ia ter uma referência de justiça. Você ia dizer assim, não, meus pecados não foram pagos todos, não. Uma vez eu falando isso para uma pessoa, que ela acredita que os pecados são pagos através de fazer boas coisas e sofrer também, né? Ela falou assim para mim, não, esse negócio aí de Jesus morrer, pagar pelo pecado é muito fácil. Muito fácil para ela que está recebendo, mas para Jesus não foi fácil não. E ela nem quis, ela nem queria. Irmão, não foi fácil não. Que conversa de fácil. Você morar nas mansões celestiais, nunca viu nem miséria no mundo, nunca viu nada de ruim. Aí chega, nasce, lá numa manjedoura, perto dos cavalos, menino chorando, se tornou criança, bebê. Os pais eram simples, bem bebezinho, a Maria teve que fugir com José num jumentinho lá para o lado do Egito. Aí quando cresceu, Jesus começou a só falar coisas boas. E o povo rejeitava ele o tempo todo. Olha aí, ele veio para que eram seus e os seus não o receberam. Ele veio só para ser rejeitado e aceito por alguns, mas por amor aceitou ir até o final, a chegar até na morte de cruz, por amor a mim e a você. Para que agora nós fôssemos colocados numa posição que jamais conseguiríamos sozinhos, de alegria no coração, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Podemos ser alegres. E quando eu estou falando de alegria, eu estou falando de uma alegria real. Tem gente que só ri assim, mas não passa disso. Estou falando de uma alegria natural. Natural no teu dia a dia. Alegria no coração, a formoseia, o rosto. Quer ficar bonito? Enche o coração de alegria, porque o rosto vai ser formoso. Você pode encontrar uma senhorinha de 80 e poucos anos, banguela, mas se o coração estiver cheio de alegria, pode ver, ela não fica feia, porque feia é o diabo. Ela não fica feia, irmãos.
ela fica graciosa, ela fica mais experiente. Não é, Rosana? Depois você se entende aí. Brincadeira, a Rosana me conhece há um tempinho já. Antes da fundação do mundo, a gente se conheceu em outros carnavais não, irmão, você não. Amém. Aleluia. Irmãos, vamos lá então, vamos continuar aqui um pouquinho, vamos lá? Presta atenção. Para que por meio da morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Já falei, vou repetir um pouquinho. O que o diabo fazia então o tempo todo? Você é culpado. Você não presta. Você não serve. Você não entra no céu porque você não tem... Como é que é? Você não vai entrar no céu porque você tem merecimento. Ei, não é merecimento, é o merecimento de Jesus. Se alguém convidar para você para ir para um aniversário, deixa eu ver aqui. Enfim, o governador do estado, ou uma pessoa aí, um empresário, não sei de onde, que você vê na mídia, me convida para o aniversário na casa dele. Aí ele me dá um convite. Aí eu vou falar assim, mas como é que eu vou entrar lá? Não é muito caro, não. Não, isso é um convite. No convite você vai sem pagar nada. Ainda tem as comidas. Porque eu sou matuto, não entendo essas coisas, nasci no interior. Pois é, irmão, Jesus, com seu sangue, nos pagou um convite e diz assim, vinde a mim, vocês todos que estão cansados e fatigados, e eu vos aliviarei. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entro e vou cear com você. Vamos fazer uma festa juntos. Apocalipse, cadê? 12:10. Apocalipse 12:10. Então ouvi uma voz dos céus, é diferente lá do outro. Então ouvi uma alta voz dos céus que dizia, agora veio a salvação e poder. O reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Aquele acusador miserável que tinha o poder da morte, perturbar com a lei, a palavra diz que ele foi o quê? Lançado fora o acusador. Irmão, sabe quando é que ele é lançado fora de nossas vidas? Quando nós ouvimos essas coisas e acreditamos. Em Cristo ele foi lançado. Mas ser prático em nossas vidas é quando nós acreditamos nessas coisas. Ele não pode acusar, por quê? Porque eu conheço a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. O diabo fala mentira, você não, isso é mentira. Você conhece alguém que mente muito? Levanta a mão quem conhece. Ninguém conhece. Os dois conhecem. Pai e o filho. Mais alguém conhece alguém que mente assim bem muito? Mais ou menos. Tá bom. Aí veja bem, aquela pessoa mente muito. Pronto, vou dar um exemplo assim, ó. Ele diz assim que ele viajou. Não, lembrei de um mentiroso. Tem um mentiroso aqui em Fortaleza que ele disse que ele treinou o Pelé no quintal da casa dele, ensinou o Pelé a jogar bola. Estica a bola mesmo, né? Ele disse que ensinou o Silvio Santos a vender caneta para começar o seu trabalho. Ao nível da loucura, né? Aí, irmãos, você mora vizinho essa pessoa. Aí ele diz assim, olha, ele está dizendo para alguém ali que aquela pessoa, que ele é dono de uma construtora. Aí você chega e ele está contando aquela vantagem para enganar a pessoa. Quando você chega sabendo a verdade, ele fica à vontade? Não, porque você conhece a verdade. Ele vai te enganar com aquilo? Não, você faz, não, ei. Irmãos, quando você conhece a verdade, tudo que o diabo diga para você está invalidado, não vale nada. Espera aí, por quê? Porque eu conheço a verdade. Porque eu conheço a verdade. Você vai, olha, vamos fazer isso e aquilo com você. Só que você já sabe que isso é uma armação, você já sabia de antemão. Aí você, tá bom, tá certo, tá bom. Já fez isso alguma vez? Você sabe que é uma história inventada e alguém chega para você fazendo aquela pressão, aí você, tá, não é assim que se fala? É assim que a gente fala com o diabo, tá bom, diabo, tá. E não enche a paciência não, senão eu vou pegar uns versículos aqui para você. Jesus disse assim,
Jesus, Tiago, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que se resiste o diabo? Conhecendo a verdade, irmãos. Olha aí. Ele foi lançado fora. Você sabia que o diabo morou no céu? Não morou? Mas ele perdeu o emprego. Perdeu o emprego, tomaram a carteira dele, aí veio para a terra perturbar os homens, acusar os homens das mentiras dele, mas Jesus, aqui ó, diz assim, ó, vamos lá, o acusador do nosso irmão, que os acusa diante do nosso Deus de dia e de noite. Não era assim que ele fazia? Perturbando dia e noite, era ou não era? E sabia que quanto mais religioso a pessoa fica, mais o diabo perturba? O religioso, sem conhecer a verdade, irmãos, é aquela pessoa que tem vontade de Deus, mas por não conhecer a verdade, conhecer só o espírito religioso, aí é que o diabo perturba ela. Mas quando ele conhece a verdade, ele diz: ei, Satanás, tu foi lançado fora. Lá na cruz ele te derrotou. A lei que era contra mim, agora é a meu favor. A palavra diz que eu estou em Cristo, sentado acima de vocês, principados e potestades. Eu estou acima. Não foi eu que consegui, não. Foi ele que pegou na minha mão e levantou, me levou para lá. E eu não volto mais para o seu comando, não. Porque maior diabo é aquele que está em mim do que você que está mentindo aí fora. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está fora. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Aleluia. Efésios 2, 1 a 6, para a gente encerrar. Efésios 2, 1 a 6. Vocês estavam o quê? Mortos. Diga assim: eu estava morto. Aqui é outra morte. Eu falei que você estava morto dos pecados. Essa morte aqui é outra, amém? Nós estávamos mortos espiritualmente. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e nos seus pecados. Deixa no 1 aí que eu vou avançar depois. Segura só um pouquinho, por favor. Diga assim: eu estava morto. Quem estava, não está mais. Agora nós temos o quê? Vida e vida abundante. É isso que nós temos agora. Nas suas transgressões e nos seus pecados. Quer dizer, nós andávamos praticando transgressões e o quê? E pecados. Andávamos. Porque estávamos separados de Deus. Quem andava, não anda mais, é ou não é? Ó, vocês estavam mortos nas transgressões e nos seus pecados. Pode passar agora, por favor. Nos quais costumavam viver, nós vivíamos no pecado. Quando seguiu os padrões desse mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência, não atua mais em nós, irmãos. Ó, o espírito que atua nos filhos da desobediência. Por quê? Porque a palavra diz que nós somos transportados do domínio, do império das trevas para luz. Estamos em outro domínio. Nós estamos em um reino que quem comanda é Jesus. O diabo não comanda mais nossas vidas, irmãos. A não ser que a gente deixe, né? Uma pessoa embriagada, qualquer um derruba, não é? Uma pessoa está embriagada, alguém empurra, ela cai. Ela está sem força. Mas a palavra diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para resistir ao diabo. Para vencer. Para passar pela tribulação. Irmão, vem tribulação para os cristãos? Vem. Vem sim. Mas a tribulação, ela, quanto maior, vamos dizer assim, quanto maior é a sua fortaleza em Deus, menor vai ser o poder da tribulação. A mesma tempestade vem para duas pessoas, pode ver, as duas reagem sempre de forma diferente. Quanto mais nós nos fortalecemos no Senhor, na força do seu poder, mais nós podemos resistir ao diabo e ele vai sempre fugir de nós. Vou só ler para a gente encerrar. Ó, antes, olha que interessante, mas é sempre no passado, amém? Antes, diga assim, antes. Pronto. Todos também vivíamos como eles, satisfazendo o desejo da nossa natureza pecaminosa.
realizando as vontades e os pensamentos dela, como os outros eram por natureza merecedores da ira. Eram merecedor da ira. Somos merecedor da ira agora? Não, passou. 4. Todavia Deus, por ser rico em misericórdia, diga assim, rico. Irmãos, Deus é rico, a misericórdia dele não acaba, amém? Se renova todo dia, é riqueza, riqueza, riqueza. Ele é milionário em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou. 5. Deu-nos a vida com Cristo. Deu-nos a vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos nas transgressões, pela graça vocês são salvos. Você não vai ser, pela graça somos salvos. Amém? Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Amém. Alô, irmãos, antes de nós, o pastor Alberto terminar,